leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim aqui ranquear os meus 12 livros para ler em 2024. Gente, no ano passado, pela primeira vez, eu fiz aquela famosa lista de 12 livros que eu precisava ler em 2024. Já vou dizer, já vou adiantar que eu li todos eles. Só que alguns funcionaram mais do que outros. Então eu falei, por que não fazer um ranqueando? Falar aí da pior leitura que eu fiz até a melhor desses 12 livros. Então, vamos lá. Em 12º lugar, o pior desses daqui que eu li foi Jane Eyre. Jane Eyre, da Charlotte Brontë, vai falar aqui, né, sobre a protagonista, a Jane, que é uma mulher muito independente, que vai passar por muitas coisas ruins na sua vida, muitas tragédias, e que ao mesmo tempo vai se descobrindo no mundo, vai conquistando sua independência, vai conhecendo pessoas e também vai aí acabar se apaixonando. Gente, este livro, ele funcionou para mim em alguns aspectos e não em outros, porque eu senti que foi uma história que a leitura foi muito gostosa, eu achei que fluiu muito bem, eu gostei da escrita da Charlotte Brontë, eu gostei aqui de ver algumas visões progressistas para aquela época, sabe, com temas muito interessantes, muito pertinentes, mas quando entra no assunto romance, gente, não funcionou para mim de jeito nenhum. Todos os personagens masculinos desse livro são um lixo, puro esgoto, toxicidade lá em cima, e eu não consegui aceitar o final desse livro. Simples assim. Então, por conta disso, ele tá aí na última posição desse meu ranking. Agora, em 11º lugar, gente, já começa livros bons, de 4 estrelas pra cima. Aqui eu acabei colocando Capitães da Areia, do Jorge Amado, mas foi um livro que eu gostei muito, que a gente vai ver aqui a história de diversos meninos aí que vivem em um trapiche, que acabam tendo que recorrer a diversos crimes para poderem sobreviver. Então a gente vai ver ali muito da situação do Brasil na época, da situação da Bahia, e a gente também vai ver aqui a história de cada um desses personagens. Cada um tem sua personalidade, cada um tem seu próprio sonho, e é muito interessante a gente ver a construção da história como um todo. Eu coloquei ele aqui, mas ele foi um livro que eu gostei bastante, que me fez ter vontade de ler mais histórias do Jorge Amado. A gente tem até quase que um reconto brasileiro da história do Peter Pan, sabe? E foi muito interessante ter visto isso aqui através dos olhos da brasilidade. Então, gostei muito, mas acabou ficando aí em 11º lugar. Em 10º lugar, eu coloquei Encontro com Rama, do Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke é um dos meus autores favoritos de ficção científica, e esse foi o livro que eu menos gostei dele, mas também foi um livro incrível, onde a gente vai ver que, tá passando um objeto celeste perto da Terra, só que esse objeto, ele é muito perfeito, ele é cilíndrico, ele é oco por dentro, então dá pra ver que aquilo não é algo natural, mas sim que foi criado. Então, um grupo de especialistas é mandado para Rama, que é como eles acabam chamando esse objeto, para explorar. E a partir do momento em que eles entram ali, meio que esse lugar desperta. E a gente vai ver ali muito da excursão deles. Esse é um livro que ele levanta milhares de perguntas e não te dá respostas, mas essa é a beleza dele. A gente tem muitos dos questionamentos, principalmente filosóficos, quando a gente está falando de ficção científica, que é algo que o Arthur C. Clarke faz como ninguém. Então, eu gostei muito, eu achei bem interessante, eu fiquei com vontade de ler as sequências, só que eu sei que as sequências, na verdade, não foram totalmente escritas pelo Arthur C. Clarke, ele meio que supervisionou, que deu seu aval, mas não foi exatamente, né, ele que arquitetou as sequências, e eu acho que a beleza desse livro realmente foi conhecer Rama e não saber quase nada sobre ele. Então, gostei bastante, super recomendo, foi uma ótima ficção científica. Indo agora para 4 estrelas e meia, em nono lugar, eu acabei colocando Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Esse é um livro de contos em que a gente vai ver muito sobre o Brasil. A gente vai ver aqui, principalmente, mulheres pretas, periféricas, e a gente vai ver em cada um dos contos questões extremamente pertinentes sendo levantadas, né, com temas
muito bem trabalhados através da escrevivência, que a Conceição Evaristo chama, que é falar muito sobre a sua própria vivência através aqui das ficções. A gente vai ver aqui muito da questão do machismo, a gente vai ver aqui a questão do classismo, do elitismo, do racismo, tudo isso através de uma escrita sensacional. Então, eu super indico, eu acho que é um dos melhores livros nacionais que eu já li e, de fato, 2024 foi o ano que eu decidi que eu precisava ler mais livros nacionais e esse foi o primeiro e já foi uma experiência inigualável, foi incrível, eu acho que todo mundo precisava ler Olhos d'Água. Em oitavo lugar, Maus. Maus é aí, né, uma graphic novel do Art Spiegelman, que é autobiográfica. Ele vai falar muito sobre a sua família, principalmente o seu pai, né, que era um homem polonês, durante a Segunda Guerra Mundial, indo parar nos campos de concentração e sobrevivendo a eles. E eu acho que o mais interessante aqui é a maneira como o Art decide mostrar essa história, que é transformando essas pessoas que vão aparecer aqui em animais, pelo simples fato de que é assim que eles eram vistos na época. Então é muito interessante como a gente vai ter uma história que vai falar muito, né, de um período terrível da história do mundo, mas sem deixar de falar da individualidade de cada pessoa, né? O próprio pai dele não é uma pessoa extremamente agradável. A gente vai ver ali as suas questões positivas, as suas qualidades, também os seus defeitos, sabe? E a gente vai ver ali como ele foi sobrevivendo ao longo da Segunda Guerra Mundial. Foi uma experiência que é extremamente dolorosa, principalmente na época que eu li, que a gente vê ali os conflitos que estão acontecendo hoje em dia. Parece que é um ciclo de violência, sabe? O oprimido virando o opressor e o opressor virando o oprimido, e isso continuando é terrível, mas eu acho que é uma história necessária para a gente não permitir que isso aconteça novamente. Em sétimo lugar, A Amiga Genial, da Helena Ferrante, primeiro livro aí da tetralogia napolitana, que, gente, é um livro onde não acontece nada, nada. E ainda assim eu fiquei fascinada. Por quê? Porque aqui a gente vai ter uma história que se passa depois da Segunda Guerra Mundial, na Itália, né, em Nápoles, quando a gente ainda tá tendo aí questões econômicas, a gente tá vendo as pessoas tentando se reerguer, mas a gente vai ver ali a história de duas amigas crescendo em um bairro muito pobre e tudo que elas vão passando no seu dia a dia, principalmente numa sociedade patriarcal, onde elas não têm muita voz, e a gente vai vendo ali a amizade delas, que muitas vezes é uma amizade tóxica, tem rivalidade feminina, é aí uma questão muito complexa. A gente vai ver aqui questões bem interessantes sendo trabalhadas e a gente vai ver o cotidiano delas. E eu achei que a escrita foi o que me pegou. Eu achei que foi extremamente fluido, eu não conseguia parar de ler. É o simples cotidiano dessa amizade, sabe, dessas personagens na sua infância, crescendo, tendo aí relacionamentos, interesses, questões aí da escola, questões de trabalho, questões de famílias rivais. No geral, não aconteceu muita coisa, mas eu não consegui parar de ler. Eu amei, mal posso esperar para ler mais livros da Helena Ferrante, porque realmente é maravilhoso. Em sexto lugar, Divinos Rivais, da Rebecca Ross, primeiro livro aí, né, de uma duologia, onde a gente vai conhecer aqui, né, dois protagonistas, a Aris e o Roman, que, na verdade, eles trabalham em um jornal e, na verdade, eles estão competindo por uma promoção. Só que, no meio de tudo isso, também está acontecendo uma guerra entre entidades, entre dois deuses, que, na verdade, inspiram as pessoas a lutarem essa guerra por eles. E é nesse momento que o irmão da Aris vai para a guerra, ela começa a escrever cartas para ele, só que ela tem uma máquina de escrever mágica e essas cartas acabam não chegando a ele, mas chegando ao Roman. E o Roman começa a escrever de volta porque ele também tem uma máquina mágica e eles vão conversando e vão começando a se apaixonar um pelo outro, até que de repente os dois acabam indo parar ali, né, nas trincheiras, nos campos de batalha. Ai, gente, é um romance muito bonitinho. Eu posso dizer que eu queria que tivesse um pouco mais de magia, eu queria saber um pouco mais disso, mas eu amei os protagonistas, eu amei o relacionamento deles, o que eles vão construindo, eu torci por eles, sabe? E isso pra mim é muito difícil. Eu acho que eu não sou uma pessoa que lê muito romance exatamente porque eu não tenho essa coisa de torcer muito pelos casais, mas aqui eu comprei o amor deles, sabe? Então por isso entrou aqui mais pra cima nessa lista, porque eu achei muito, muito, muito fofo Divinos Rivais. Em
Indo agora para o top 5, em quinto lugar eu coloquei Alucinadamente Feliz, da Jane Austen, que é um livro de não ficção. E aqui a gente vai ter, né, a escritora, a Jane Austen, contando de forma cômica e de forma engraçada sobre a sua vida como uma pessoa que tem diversos distúrbios mentais. E eu me vi muito nessa história. Eu conheço a Jane, ela tem uma livraria aqui onde eu moro e ela é uma pessoa fantástica. E quando eu li esse livro, eu percebi o quanto eu me vi nele. Nas questões que ela tem, nas questões engraçadas, nas questões cômicas, né, da vida de alguém que lida com isso o tempo inteiro, mas também das questões dolorosas, das questões pesadas, sabe? E a maneira como ela fala sobre tudo isso foi sensacional. Então, foi um livro que falou muito comigo, que eu me vi muito nele, e eu acho que isso foi muito especial pra mim. Ter um livro que eu tô lendo e eu falo, cara, parece que foi escrito pra mim, sabe? É um abraço ali na alma que eu tava precisando, principalmente na época que eu li. Então, tinha que estar aqui no meu top 5. Em quarto lugar, eu acabei colocando uma graphic novel que estava aqui, que eu precisava ler já fazia muito tempo, que é V de Vingança, do Alan Moore, com ilustrações do David Lloyd. Gente, o Alan Moore, eu tenho uma relação complexa com ele. Já falei, vou deixar inclusive na descrição se você quiser assistir. Eu tenho um vídeo aqui durante o Agosto Cósmico em que eu falo sobre o horror cósmico, que é um subgênero da ficção científica e do terror que eu adoro. E eu falei sobre as problemáticas e a hipocrisia do Alan Moore com a sua trilogia Lovecraftiana. E ele, de fato, é um autor que escreve coisas muito problemáticas, né? Que a gente vai ver principalmente muito do machismo ali nas suas obras, mas que funciona, de certa forma, quando a gente está falando de um mundo distópico em que o totalitarismo está ganhando, que o totalitarismo é quem governa tudo, que é o caso de V de Vingança, em que a gente vê aqui, né, o Reino Unido no que é o nosso passado, mas que seria o futuro, né, na época que foi escrito, e que a gente vê aqui como o governo acabou destruindo as minorias, como ele acabou limando isso, porque apesar de a gente estar falando, né, aqui de uma história distópica, é o que está acontecendo no mundo neste momento, né, em que mulheres, pretos, indígenas, LGBTs estão sofrendo diariamente com a opressão, e a gente vê aqui de repente surgindo uma figura enigmática, anárquica, que é o V. E a gente vai ver aqui como ele vai incitar o povo a lutar contra este governo ditatorial. Sério, gente, foi incrível. Eu li e eu não conseguia acreditar no que eu tava lendo, porque é uma história muito bem construída, sabe? Em que tudo funciona, em que os personagens aqui são extremamente incríveis e a gente termina essa história querendo sair, querendo lutar pelos nossos direitos. Eu acabei amando V de Vingança, acho que todo mundo tinha que ler, porque é uma história, infelizmente, atemporal. Indo para o top 3, em terceiro lugar, Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid. Gente, esse foi o livro que eu menos gostei da Taylor Jenkins Reid até hoje. E ainda assim, ele foi um 5 estrelas. Por quê? Porque aqui a gente vai ter a história de 4 irmãos em Malibu. E a gente vai ter, basicamente, 2 linhas temporais. A gente vai ter eles crescendo, né, o seu passado, sabendo ali, né, da sua mãe, que tinha questões de alcoolismo, e também ali o seu pai, que é o Mick Riva, que era um grande artista e que também abandonou essas crianças, né, e como elas foram ali, né, através da sua irmandade crescendo, né, e se tornando as pessoas que elas são hoje, e uma outra linha temporal que é o presente, quando eles estão dando uma grande festa em Malibu e muita coisa tá errado. Gente, esse é um livro pura farofa, cheio de fofoca, 1000 coisas acontecendo, que você fica assim, meu Deus do céu, vai dar tudo errado essa noite, e dá. Sério, e foi sensacional. A Taylor Jenkins Reid, ela escreve de uma maneira tão realista que você termina esse livro achando que esses personagens são pessoas que você conhece, são pessoas que estão ali, que são personagens reais. Principalmente as mulheres, as personagens femininas que ela cria, como ela vai levantar aqui questões muito pertinentes, principalmente a respeito do machismo, como isso é mostrado, é sensacional. Eu amei Malibu Renasce, eu terminei esse livro querendo pegar mais e mais livros da Taylor Jenkins Reid, então tinha que estar aí no meu top 3.
Agora indo para 5 estrelas favoritados. Em segundo lugar, A Última Casa da Rua Needless, da Catriona Ward. Gente, esse é um livro que eu já tinha ouvido falar muito sobre. De que, explode cabeça, de que é um thriller dinâmico que você não consegue parar de ler. E realmente é isso, tá? Aqui a gente vai ter a história do Ted, que é um homem que tem diversos traumas, que ele ainda tá tentando processar tudo isso, enquanto também tá tentando lidar aí com a sua filha, com quem ele não tem um relacionamento muito bom, enquanto ele também tem uma gata cristã lésbica, que pra mim uma das melhores personagens que eu já li até hoje. Enquanto ele tem uma nova vizinha que na verdade está tentando investigá-lo porque a irmãzinha dela sumiu há muitos anos e ele era um dos suspeitos na época. Nada é o que parece nessa história. Só vou dizer isso. Foi um livro que eu esperava que ia me surpreender mais, no sentido de que todo mundo fala, nossa, as revelações são de explodir a cabeça. Comigo não foi tanto assim. Eu acho que bem ali no começo eu já entendi o que estava acontecendo. Não tinha certeza, mas tinha as minhas teorias. E estavam corretas. Só que a maneira como a autora tratou de um tema que ainda é um tabu e que geralmente é mostrado de uma maneira negativa, de uma maneira ruim, de uma maneira totalmente distorcida, e ela tratou isso com tanta responsabilidade aqui, eu não estava esperando isso. Eu não estava esperando que ela fosse tratar desse assunto da maneira com que ela tratou. Por isso, eu me apaixonei por esse livro, sabe? Eu quero ler tudo dela, inclusive já li outro livro dela que gostei muito, que vou falar aqui no canal mais pra frente, mas A Última Casa da Rua Needless é incrível. Eu acho que é um livro que precisa ser conhecido para que mais livros da autora sejam aí traduzidos, né, e levados para o Brasil, porque realmente merece. A Catriona Ward fez um trabalho ímpar de construção de protagonistas, de personagens, e ao mesmo tempo falando de assuntos importantes de uma maneira extremamente responsável. E antes de eu falar sobre o meu número 1 desses 12 livros que eu me propus a ler em 2024, quero pedir encarecidamente que você se inscreva aqui no canal, que você curta esse vídeo, que você comente aqui, que você vai engajando, a gente vai conversando sobre literatura, que você compartilhe, que você ajude a espalhar o amor pelos livros, e também quero te agradecer desde já por ter assistido até aqui, tá bom? Então agora sim vamos falar sobre o melhor livro dessa lista e também o melhor livro de 2024 para mim. E não poderia ter sido outro que não ele, o fatídico, o maioral, o mais temido, Uma Vida Pequena, da Hanya Inaghihara. Esse é um livro que divide opiniões, que é extremamente polêmico, que tem gente que ama, meu Deus, melhor livro da vida, e tem gente que odeia, é um desserviço, e eu entendo os dois lados. Eu sou do time que amou Uma Vida Pequena, porque aqui a gente vai ter a história de 4 amigos, o Malcolm, o JB, o Willem e o Jude. E a gente vai ver a amizade deles ao longo de décadas. Só que mais do que isso, conforme a história vai avançando, a gente vai perceber que existe um protagonista, que é o Jude. E o Jude, ele é um homem extremamente inteligente, extremamente carismático, um amigo excelente. Só que a gente não sabe muito, e nem os amigos dele sabem muito do seu passado. Ele é uma pessoa que é muito fechada nesse sentido. E a gente vai descobrir que é porque ele é extremamente quebrado, porque ele já passou pelas piores coisas que alguém pode passar. Esse é um livro que tem gatilhos infinitos. Inclusive, tem um vlog que eu fiz em que eu estou lendo o final desse livro e eu choro feio do início ao fim. Vou deixar na descrição se você quiser ver isso, porque esse foi um livro que mexeu muito comigo. Ele foi um livro que despertou tantas emoções que em alguns momentos eu tava com o coração cheio, o coração quentinho, amando aí os personagens, a amizade deles, como a história é construída, sabe? Como a gente vai vendo as aventuras que eles vão tendo e tudo mais. Teve momentos de muita raiva, que eu tive uma raiva que eu nunca senti antes lendo um livro, e também foi um livro que me destruiu, porque a gente tem cenas terríveis, a gente tem muitas coisas horrorosas acontecendo aqui com o protagonista, e a gente tem momentos que, no meu caso, eu não conseguia parar de chorar, mas foi uma história que vai ficar comigo pro resto da vida, que eu terminei o livro e até hoje não tem um dia que eu não pense no Jude St. Francis.
Para mim, ele foi um livro maravilhoso, apesar de ser terrível. Eu adorei a maneira com que a Hanya escreveu essa história. Eu gosto como ela trouxe essa narrativa, como ela escreveu em si, sabe? Eu acho que a gente tem uma história que é muito simples no sentido das palavras, né? De construção mesmo, de narrativa, mas que ao mesmo tempo consegue ser muito poética e que tem cenas, sim, terríveis, mas que também reflete muito, infelizmente, da vida de muita gente. Tem aqui, por exemplo, gatilhos que eu tinha, sabe? Então, não foi uma leitura fácil, não foi uma leitura tranquila, mas foi uma leitura inesquecível. Então, foi um 5 estrelas, favoritado, melhor livro que eu li no ano passado e que, no meu caso, eu fiquei muito feliz de ter colocado nessa lista, porque isso fez, né, com que eu tivesse a gana de ler, e ainda bem, porque realmente se tornou um dos melhores livros que eu já li na minha vida, Uma Vida Pequena. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo, porque isso me ajuda muito, faz com que esse vídeo canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu algum desses 12 livros que eu mencionei aqui e o que você achou, ou se tem algum que você quer ler, que talvez você tenha feito sua própria lista, sua própria TBR, né, e acabou colocando um desses aí. E por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito, e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.